Gente boa, começando o Globo Esporte. Nesse dia triste para o futebol brasileiro, morreu hoje, aos 87 anos, o goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Daqui a pouco, claro, o Globo Esporte vai fazer a sua homenagem a esse grande personagem da história do nosso futebol. Botafogo vai jogar hoje, vai jogar de luto, claro, contra o cara bobo da Venezuela pela Conmebol Libertadores. Vou conversar com a Duda Dal Ponte, ela está lá no Newton Santos. A gente deve ter uma noite marcada, imagino, por muitas homenagens ao grande Manga, né, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Desde o começo da manhã, quando o Botafogo recebeu essa notícia da morte do Manga, o clube tem preparado homenagens para o jogo de hoje aqui no estádio Newton Santos, dentro de campo e também nas arquibancadas. Não vai ter um grande mosaico especial para o jogo de hoje, porque não deu tempo de produzir, mas a torcida também está preparando algumas faixas aí em homenagem ao ex-goleiro. O Botafogo vai reencontrar a torcida em uma partida pela Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E o time tem um bom retrospecto jogando em casa. Isso porque a última derrota foi na Libertadores de 2024, na estreia contra o Júnior Barranquilla por 3-1. Desde então, foram 5 partidas com 4 vitórias do Botafogo e um empate. Vitórias expressivas, né? Contra o Peñarol, por exemplo, por 5-0, contra o Palmeiras por 2-1. Então a torcida está bem confiante para hoje, Escobar. Pois é, e sobre o time, Duda, para esse jogo contra o cara bobo da Venezuela, o que a gente sabe aí? O principal desfalque é o Igor Jesus, né? Ele foi expulso na primeira rodada, na derrota contra a Universidade de Chile, por isso está fora para o jogo de hoje. E o provável substituto é o uruguaio Gonçalo Mastriani. Ele estreou no sábado contra o Juventude, ganhou só 10 minutinhos com o técnico Renato Paiva, mas ele conhece bem o futebol brasileiro, está no Brasil desde 2022 e por isso ganha essa disputa para ser o substituto do Igor Jesus. Além disso, o Alex Telles deve voltar ao time titular e o Savarino deve fazer uma posição de meia, com o uruguaio Santi Rodrigues entrando lá na frente. Então vamos ver o provável campinho do Botafogo para hoje, com o John no gol, o Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, aí meio de campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, e lá na frente Mastriani, Arthur e também Santi Rodrigues. Vai ser uma noite bem especial, noite de Libertadores já é especial, mas hoje ainda mais especial com homenagens para o goleiro Manga, Escobar. Agora atualizar então o lado do Botafogo, campeão da Conmebol Libertadores, que precisa, é verdade, Rafa, agora buscar a sua vitória também na competição. Exatamente, né, Mari, Bruno e amigos, o Botafogo jogando pela primeira vez diante do seu torcedor, um jogo internacional de Libertadores, depois de ter ganho a Libertadores ano passado em cima do Atlético Mineiro, lá em Buenos Aires, no Estádio Monumental, aquela final pelo placar de 3-1. Muita coisa mudou, vários jogadores saíram, peças importantes como o Luiz Henrique e o Thiago Almada, e aos poucos há essa recuperação de modelo de jogo com os conceitos do Renato Paiva semelhantes em muitos aspectos aqueles que eram praticados pelo então técnico Arthur Jorge, em comum, ambos portugueses. Para o jogo dessa noite, contra o Carabobo, às 7 horas do Newton Santos. Aliás, cabe aqui um acréscimo de informação de fundo urbano do Rio de Janeiro. Gente Dentro é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, ou seja, as pessoas voltam para o Gente Dentro, né, para o Meia, para a Madureira, para os bairros da Zona Norte, depois de um dia de trabalho. E o jogo às 7 da noite certamente vai ter um impacto urbano na cidade, porque o fluxo já é normal da volta para casa nesse horário ser mais intenso. Com o jogo a tendência é que fique mais intenso ainda e a torcida alvinegra mais motivada depois da vitória sobre o Juventude no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Igor Jesus suspenso não joga, entra o Mastriani, o Jair segue como titular na zaga porque o Bastos não está ainda em condições de jogo e mais 2 jogadores estão afastados, sem condições de atuar, o Danilo Barbosa volante e o lateral esquerdo Marçal. John, Vitinho, Alexander Barbosa e Jair na zaga e Alex Telles na lateral esquerda, o meio-campo com o Gregory e Marlon Freitas, a segunda linha com o Arthur, o Savarino e o Santiago Rodrigues, na frente o Mastriani. Esse é o Botafogo para encarar o Carabobo às 7 da noite, segunda rodada da Conmebol Sul-Americana. O jogo será lá no estádio Newton Santos, meus amigos. Falou até em goleada. Diferença de 3 gols é goleada para você? 3-0? Eu acho que é goleada. Se você falou diferença de 3-2, 4-1, tem mais cara de goleada. Eu gosto do placar clássico. 5-2. Eu gosto do placar clássico com goleada. 4-1 acho que é, 3-0 eu acho que não é. Mas será uma boa vitória. Vitória que o Botafogo precisa. Esse é um grupo cafunçudo. Tem 3... Gostei, hein? Cafunçudo. Porque tem 3 para 2 vagas. E para um desses 3 o Botafogo já perdeu o jogo dele, fora de casa.
E eu posso falar, Bel, desculpa, professor. Ontem o pessoal do site pediu palpite. Eu pus 4-0, então não 4-0? teve a sua influência, mas eu já estava determinado. Já foi de ontem o palpite. Eu vou de 3. Quais são os 3? Botafogo, Universidade de Chile E o Estudiantes. e o Estudiantes, já que ganhou do cara primeira, bobo fora. Por Eu 2-0. achava que fosse ganhar mesmo. Então o Botafogo não pode cochilar. Na campanha do título, o Botafogo começa muito mal, perdendo o jogo em casa e consegue se recuperar. Então, pela superstição que o botafoguense é muito supersticioso, não é melhor perder esse jogo? Eu acho. Está perdendo 2, Eu acho que não. Vem com esse papo, não. Nesse caso, não. Mastriani é um reserva à altura, mas é um reserva. Sim. Né? E eu acho que vale também a observação de que o Igor Jesus é desfalque, porque é expulso bobamente no fim Bem lembrado, da professor. partida contra a Universidade. Não Bem é que ele lembrado. está machucado, não é que ele foi expulso bestamente. E aí, eu acho que se fosse o Paiva, eu bateria um papo com ele e com o elenco a respeito disso, né? Não entrar na pilha. Pode comprometer. Aliás, naquele jogo até nem comprometeu, porque o jogo já estava no fim, a expulsão dele. Mas pode comprometer o resto da campanha com atitudes Tanto assim. ação quanto o momento, né? Ah, Olha, ó. 30 segundos para acabar o Então. jogo. Aí Pra quê, né? o Igor Jesus, no fim de semana contra o Juventude, foi muito bem. Marcou gol de cabeça, teve um gol anulado, que ele faz um giro perfeito, bate de canhota, voltando a ser um jogador decisivo, voltou a marcar, né, depois de 2 meses. Então, e mesmo quando não estava marcando, o Igor Jesus ali no pivô, preparando jogadas, ele vai muito bem. E essa é a diferença dele para o Mastriani. O Mastriani é um cara mais de área, mais de esperar ali a última bola para definir. O Igor Jesus tem qualidade para sair da área, para tabelar, para fazer pivô, parede. Então, nesse aspecto de jogo, o Botafogo vai sentir falta, mas eu concordo com o Dom, que esse é um jogo, ainda mais por ser em casa, para o Botafogo desfazer a formação com 3 volantes. Até entendo, para alguns jogos, como o Palmeiras fora de casa, em que o Botafogo jogou muito bem, faz sentido proteger mais o meio-campo, ter o Patrick de Paula, que está retomando sua melhor forma, mas para outros, e um deles contra o Juventude, precisa ter mais dinâmica ofensiva, precisa lembrar mais o Botafogo do ano passado. E aí, com o Savarino mais livre para circular, deixando o Santi Rodrigues, que acabou de chegar, está se ambientando, mas precisa também de rodagem, de cancha, de minutos para, de fato, se adaptar ao futebol brasileiro, eu vejo que, para esse tipo de cenário, faz mais sentido já começar com o Savarino de 10, de articulador, e ter mais um atacante, ter mais um homem de frente, porque o time do Botafogo está mais acostumado dessa maneira, foi assim com o Arthur Jorge, jogando ali com os 4 atacantes, muita dinâmica ofensiva, e até por isso, por ser um jogo em casa contra o adversário tecnicamente mais frágil, que deve se fechar, o Botafogo tende a render mais, e acredito que o Paiva se convenceu disso. Depois do jogo contra o Juventude, ele fala, o time rendeu melhor no segundo tempo, quando eu desfiz a formação, e... Ele fala ali que ele usa diferentes sistemas sem problema nenhum. Não, Aí vai depender do adversário, do jogo, né? E tem de usar mesmo, mas eu entendo que ele já poderia ter ensaiado contra o Juventude, porque o Juventude chegou para jogar um jogo direto. O Juventude é treinado pelo Fábio Matias, que conhece bem o Botafogo, foi auxiliar no ano passado, até o Fábio Matias quem começou a caminhada do Botafogo na Libertadores. E sabendo disso, que era um jogo mais direto, um jogo em que o adversário jogaria com a linha mais baixa, ele já poderia ter feito ali, não um treinamento, porque às vezes jogo de Campeonato Brasileiro é mais difícil que o de Libertadores, mas já dá a esse sistema um novo vigor e deixar os 3 volantes para cenários em que os times tentem propor mais contra o Botafogo. Então, mas é uma ressalva ao trabalho do Paiva, que acabou de começar. O Paiva tem 3 jogos. E aí já tem gente tentando fazer ali o veredito. Perdeu para a Universidade de Chile, o técnico não vai dar certo. Calma. Não é possível. Tem gente já fazendo isso. Mas isso em todos os times, Abel. Todos os times. Perdeu, não vai dar certo, o técnico não sabe de nada. Puxar a orelha desses corneteiros aí, que eles estão pensando o quê? E o Paiva, são 3 jogos, mas em que o Botafogo, no primeiro, contra o Palmeiras, fez um bom jogo, não tem muito, a não ser ali, poderia ter sido mais efetivo na hora de concluir, mas não tem o que falar do jogo do Botafogo contra o Palmeiras fora de casa. Não tem o que falar do técnico, né? Não,
Primeiro jogo. Jogou bem justamente porque ele amou bem contra o Palmeiras. Não, tem técnico que no primeiro jogo já toma goleada, já acaba o trabalho, não foi o caso. E aí... Até sei de quem você tá falando. Não, tem vários Em casos. clássico, na história do clássico, ele toma a maior goleada. Não, é justa causa. Só para ver se eu tenho razão no meu pensamento. Esse técnico que você citou, você pensou aí, levou 6-1 na estreia? É, um deles deveria ter sido demitido, o Álvaro Pacheco. Não pode tomar 6-1. Mas, enfim, o segundo jogo contra a Universidade de Chile, um bom primeiro tempo do Botafogo, segundo tempo caiu de produção, cedeu ali a pressão, cedeu emocionalmente ao jogo. E contra o Juventude, o primeiro tempo, de fato, não foi bem, embora o Botafogo tenha feito gol, saído ganhando para o intervalo. No segundo tempo, o jogo já foi melhor. O Botafogo, o segundo gol já é uma jogada trabalhada, que o Botafogo começa desde o campo de defesa, acelera na hora certa, com o Cuiabano do lado esquerdo, cruzando para o Matheus Ponte. Então, é um trabalho que está começando, mas a gente já começa a entender as ideias do técnico, 4-1-4-1, principalmente quando tem os volantes jogando por ali, um técnico que gosta muito dos laterais apoiando, então o segundo gol do Botafogo sai de lateral para lateral. Então, aos poucos, o Paiva vai consolidando, vai dando uma cara para esse time, mas é preciso ter um pouco de paciência também, não exigir o show do Botafogo, não exigir o Botafogo do ano passado, porque, primeiro, o técnico tem ideias novas, diferentes, mas ele pode também se aproveitar de coisas boas que o time fazia no ano passado, principalmente em jogos contra times mais fechados, tendo esses 4 atacantes lá na frente. Temos a provável escalação aqui. A provável escalação do Botafogo, glorioso, tentando sua primeira vitória na Libertadores 2025. Técnico Renato Paiva com o Botafogo de tanta gente. O Botafogo, claro que a gente tem que falar. O Botafogo de Manga. E hoje é de John. O Botafogo de Manga, que Deus o tenha, o grande Manga, histórico goleiro do Fogão. Hoje com o John, que já tem a sua linda história também no Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Paredão no gol com Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Gregory, Marlon Freitas. O Gregory, né? Os dois, Marlon Freitas. Eu ia perguntar, o Marlon Freitas joga vôlei? Não, os dois se complementam. Boa. Savarino. Então essa é a formação pedida e sugerida pelo Breiler. E pelo Donk. O Donk pelo Donk também. Tá nessa, né? Tô fechado nessa. Quem perde a posição, no caso, é o Patrick de Paula, complementando ali com Arthur, Mastriani e o Santi Rodrigues. Antes de vocês comentarem, eu sei que o professor quer falar, um destaque do cara bobo. Tomem cuidado, jogadores do Fogão, porque Flavian Londonho, em 10 jogos, foi titular em 9 e tem 4 gols. Professor Celso Zelt. 24 anos, desculpe, atacante colombiano, revelado pelo River Plate. Eu ia falar isso, que ele é colombiano. Não, Botafogo deve sobrar, né? A gente estava falando aqui, tomar cuidados, e que alguns jogos do Brasileiro são mais difíceis que os de Libertadores. O Juventude é um time que pede mais cuidados que o cara bobo. Isso é claro. Então, você vai tomar cuidado. Cuidado por quê? Por que tantos volantes? Acho que o Paiva tem a exata noção disso. É uma pena o Patrick de Paula ter a sua caminhada interrompida. Ele fica como uma boa opção. Mas para o jogo de hoje é jogo para frente. Né? E não é demérito dele, prof, porque ele sabe que perdeu muito tempo por causa das lesões e tem Gregory e Marlon Freitas, referências do título no ano passado. Tem... Futebol hoje em dia se joga com 16. Você tem 5 substituições a fazer, talvez mais em caso de concussão, que ninguém quer, né? Mas você tem essa possibilidade. A gente falou aí sobre o Internacional do Roger, Borré, Valência. Acabou de fazer um jogo aí que os dois fizeram gol, os dois participaram durante a partida. É isso, cada jogo é uma história. E a história de hoje é de muito Botafogo no ataque, né? Perfeito. O Donk palpitou 4-0. Onde foi? No site da ESPN.com.br? Exatamente. Já meteu logo 4-0. 4-0. Kamehameha não vai jogar, hein? Não, mas Mastriani vai. E tem Savarino na dele, né? Savarino na dele ali, livre para fazer a dele, é outro Botafogo. É isso aí. Então, rápido intervalo. Falamos muito do Botafogo, do campeão.
É isso aí, torcida alvinegra, um ótimo dia para todos, né? Infelizmente, o grande ídolo, né, goleiro Manga, né, faleceu nesse dia. Que Papai do Céu conforte a família, né, como do goleiro, que ele esteja num bom lugar no céu, né? Hoje, com certeza, o Botafogo irá fazer uma grande homenagem para o histórico goleiro Manga. Só que hoje é dia de Libertadores, hoje tem Botafogo passando na sua telinha. Eu tô muito otimista, né? Botafogo, né, contra a equipe do Cara Bobo, só a vitória interessa. Tô muito confiante. Vamos torcer para que o Renato Paiva coloque, né, uma equipe muito ofensiva com Santi Rodrigues, Mastriani, Arthur, Savarino, todo mundo ali, aquela galera toda ali, né, de ataque. Botafogo possa dar um show igual dava na época, né, do Arthur Jorge. Então, assim, eu tô muito confiante para esse placar de hoje. Para mim hoje vai ser 3-0 Botafogo jogando muita bola, que eu tenho certeza que a equipe do Glorioso vai amassar a equipe venezuelana do começo ao fim e só a vitória interessa. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora, é claro, falando sobre o Mercadão da Bola, Botafogo tem um grande interesse de poder contratar esse jovem atacante que atualmente joga pelo Al Nassr, né, que é o atacante Wesley, né, cria das categorias de base do Corinthians. Então, assim, o jogador interessa muito o John Textor. A ideia, né, do dono do Botafogo é poder contar com o jogador já na janela do meio do ano. Então, assim, não chegaria agora, chegaria só na janela do meio do ano. Tô muito otimista. Vamos torcer para que ele venha para o Glorioso e ajude o Botafogo, né, a conquistar partidas e jogos, que é o que todos nós queremos. Não só ele, o Cauli também do Botafogo. O Botafogo promete formalizar uma proposta de 62 milhões de reais para contratar o meio-campista do Bahia. Então, assim, vamos aguardar os próximos capítulos e ver se realmente esses atletas vão chegar no Botafogo. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!